Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque caiu o Transferban. Sim, o clube resolveu a dívida pendente com o Balbuena, eu vou te contar essa história. E tem uma declaração tão ridícula de um conselheiro do clube que a gente precisa registrar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io, a minha casa de apostas, uma das maiores do mundo, que apoia o jogo responsável. Então, se você tem mais de 18 anos, venha para Sportsbet.io e jogue com responsabilidade. Se liga nas odds para os jogos que a IO separou aqui, ó. Vasco e Atlético Goianiense, Campeonato Brasileiro, 1,50 para o Vascão, empate mais de 4 e o Goianiense mais de 6. Criciúma e Corinthians. Dá pro Corinthians ganhar, hein? É favorito, mas paga mais de 2. O empate mais de 3 e a vitória do Criciúma pagando mais de 3, eles que jogam em casa. Cuiabá e Bahia. O Bahia não ganha mais, né? Será que ganha agora? É fora de casa o jogo e a odds está quase 2. O empate mais de 3 e o Cuiabá tá pagando quase 4. O Cuiabá já matematicamente rebaixado. Para fechar, a final da Libertadores. Com o Atlético Mineiro pagando 3,71, quase 4, o empate mais de 3 e o Botafogo, que é favorito, pagando mais de 2. Mas tem a odds para o campeão. E aí? O Botafogo ali, uma odds um pouco menor, 1,54, e o Atlético Mineiro 2,42. Tem também alguns mercados, como ir para pênaltis, ambos marcam, aquela coisa toda, tudo isso na sportsbet.io. Os links de todos esses jogos com as odds estão na descrição desse vídeo. Se você tiver mais de 18 anos, venha para sportsbet.io e lembre-se, jogue com responsabilidade. Aqui dá mais green, vem para IO. Rapaziada, a notícia é muito boa. O Transferban foi derrubado. O Corinthians agora pode contratar jogadores. Eu imaginei que isso fosse acontecer e está me chamando a atenção que nos últimos dias o presidente Augusto Melo conseguiu reunir para si e não medir esforços para tal. Às vésperas da votação do impeachment, construir uma agenda positiva de vários fatos interessantes que estão construindo um dia a dia muito interessante para o Corinthians. Olha, nos últimos dias aí ele conseguiu realizar e efetivar a compra do Hugo Souza, não podia registrar um novo contrato, agora pode, derrubou o Transferban, conseguiu viabilizar, não foi ele, mas assim, faz parte da sua gestão, né? Ele permitiu que isso acontecesse. O Pix da Gaviões da Fiel com a Caixa Econômica Federal para quitação da Arena Corinthians por parte do torcedor. E a gente está vendo uma mobilização aí fantástica, mais de 15 milhões, perto dos 20 milhões de reais em 2 dias de campanha, um negócio fantástico. Ah, são 700 milhões, mas do jeito que anda a coisa, é algo de realmente comemorar. Sem passar pelo Corinthians, sem passar pelo clube, indo direto para o banco para quitar a dívida do estádio. Entre outras questões, né, o Corinthians também está entrando na Câmara Nacional de Resolução de Disputas aí da CBF, com um acordo com o banco para que os credores, né, os clubes e os jogadores e os empresários que cobram do Corinthians por tantas dívidas recebam aquilo que tem de direito de forma parcelada e que o clube pague aquilo que é de direito para poder abater essa dívida tão absurda de mais de 2 bilhões. Tudo isso foi feito nos últimos dias. Afora o resultado dentro de campo que está resolvendo, né? O Corinthians contratou muito bem, escapou de um rebaixamento, está beliscando uma vaga na Libertadores. O Augusto conseguiu isso. E a última delas é agora essa queda do Transferban, que eu sabia que isso ia acontecer até o momento, né, do registro ali, em janeiro, quando a janela fosse aberta, para contratar outros jogadores, para registrar outros jogadores. Não era um valor tão grande assim, a gente está falando de 7 milhões de reais, foi a dívida cobrada pelo Balbuena por essa segunda passagem, em termos do futebol a gente está falando evidentemente, né? Mas o Corinthians pagou cerca de 4 milhões, de 4 a 5 milhões, acabou se acertando com o zagueiro paraguaio e com isso comunicando à FIFA, derrubando o Transferban, que era o bloqueio para que o Corinthians pudesse registrar jogadores. A nota foi o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que, através de seus departamentos jurídico e financeiro, concluiu todas as obrigações com o zagueiro Fabiano Balbuena, que teve sua segunda passagem no clube no ano de 2023, disse o clube em comunicado à imprensa. Então, está resolvido, está finalizado e o Corinthians agora está liberado para contratar jogadores. Cara, que legal a gente está vendo nos últimos dias aí um Corinthians que
está se reorganizando, é uma gestão que, embora no início atrapalhada, com confusões, com pessoas saindo, com algumas denúncias, aquela coisa toda que até agora não foram comprovadas, a gente está vendo uma tentativa nessa gestão, né, de corrigir problemas de gestões passadas. E o caso do Balbuena é mais um dos tantos casos ignorados por gestões amadoras, incompetentes e que destruíram o clube. Por mais que o Augusto Melo possa ter problemas ali na frente, a gente não sabe, né? Nunca sabe o que pode acontecer. Por mais que ele tenha tido dificuldades em escolher as pessoas certas no início da sua gestão e até mesmo uma inabilidade política de se expressar e por conta disso acabou sofrendo muito, por mais que tudo isso aconteça, tenha acontecido, é natural, é sabido, é notório, é visível que essa gestão está tentando apagar, varrer tudo de sujo que foi feito nos anos anteriores. Então, é um trabalho difícil, hercúleo e que vai demandar tempo. Mas, enfim, essa primeira medida que precisava acontecer foi feita. Agora, eu preciso falar com vocês sobre um episódio lamentável que aconteceu nessa noite na Rádio Bandeirantes com os meus amigos lá, meus colegas, né, o João Paulo Capelanes, Alexandre Pretzel, o Ricardo Capriotti, porque deu entrevista o presidente, o nome máximo do CORE. O CORE é o Conselho de Orientação, que é um órgão que faz parte do Conselho Deliberativo, que tem ali ex-presidentes, Mário Gobi, Duílio, Andrés, Roberto de Andrade, entre outros conselheiros. E esse conselho, inclusive, sugeriu que o presidente Augusto Melo fosse afastado imediatamente do cargo. É uma sugestão, mas também tem a ver com a pressão que o Augusto está sofrendo para que os conselheiros votem pelo impeachment. Seria na quinta-feira, agora na próxima segunda-feira. O nome mais forte do CORE, o presidente do CORE, é o Miguel Marques e Silva. Ele deu uma entrevista e foi questionado especificamente sobre algumas situações, como, por exemplo, da transparência, né? Por que o voto é secreto? Por que eles não abrem o voto? E ele disse que não, eu não vou abrir meu voto, eu sei em quem vou votar, os meus amigos sabem que eu vou votar, mas eu não vou. Poxa, mas eu não estou falando sobre transparência, transparência é da diretoria anterior, disse o Miguel Marques e Silva. Aí, ele é questionado se, poxa, a torcida merece saber o que os conselheiros estão fazendo. O clube, afinal, é da torcida. Eis que ele responde, abre aspas, o clube não é da torcida, o clube é dos associados. Eu sou um representante dos associados e não dos torcedores. Então quer dizer que o clube não é da torcida, o clube é de quem paga uma mensalidade? Também é. Mas e a esmagadora, imensa e estratosférica maioria do povo que abraça esse clube, que é apaixonado por esse clube, quer dizer que o clube não é da torcida? Que coisa absurda, como esse cara, como um sujeito desses tem um cargo tão importante. Eu acho que esse CORE não é tão importante assim, mas enfim, a ponto de sugerir o afastamento de um presidente, um órgão que tem ali ex-presidentes que passaram pelo clube, que é um órgão do Conselho Deliberativo que tem como, sei lá, premissa fiscalizar o clube, monitorar o clube. Como que um sujeito desses, que não faz a menor ideia do que é o Corinthians, né? Eu aqui, que não nasci em São Paulo, que não acompanho o Corinthians desde sempre, que moro em São Paulo tem 9 anos e que acompanho o dia a dia e que tenho familiares corintianos e que aprendi a respeitar e admirar esse clube, conheço a história desse clube, conheço a história e sei que esse clube ele é feito pela torcida. A torcida é a base de ser desse clube, é a razão de existir desse clube. Como que um cara que representa um órgão dentro do clube me fala uma atrocidade dessas, de que o clube não é da torcida? E ainda mais nesse momento em que a torcida carrega o clube, dá às vezes o que não tem para pagar uma dívida que incompetentes fizeram, para entregar ao clube um estádio e dizer, tá aqui, eu faço parte, mas o clube é mais importante. Eu estou abrindo mão do meu cafezinho, da minha conta de luz,
de um valor que eu poderia comprar um presente de Natal para um afilhado, para um sobrinho, mas eu estou aqui destinando esse valor porque eu quero fazer parte. Porque esse é o torcedor do Corinthians, que a vida inteira, até 1990, vivia de Corinthians. Que depois de 23 anos sem ganhar um título, comemorou um paulista porque vivia de Corinthians, não de títulos. Esse torcedor que vive de Corinthians na derrota, na vitória, no empate, na tristeza, no sofrimento, no que quer que seja, a única coisa que ele exige é entrega dentro de campo. Esse torcedor carrega esse clube. E esse cara que está lá dentro não entende isso. Que coisa absurda, gente. Caramba, é inacreditável que um cara fale um negócio desses. Isso deveria ser passível de exclusão definitiva de qualquer cadeira, de qualquer resquício, de qualquer... Esse cara não pode passar na porta do Parque São Jorge, com todo respeito. Esse cara não pode passar na frente da Avenida Parque São Jorge, lá 777, não pode. Esse cara tem que ser escorraçado do clube. Esse cara não tem condições de representar o clube, representa os associados. Mas vem cá, tchê. O clube do povo, o Corinthians que tem como base a sua torcida, o cara me fala uma atrocidade dessas. Olha, infelizmente, eu tenho que dizer para você, torcedor do Corinthians, que o Corinthians, como eu já falei, não é feito só de você, torcedor. É feito de sedentos pelo poder, é feito de anticorintianos dentro do próprio clube, que querem ferrar o clube em prol do próprio poder. Eles estão preocupados consigo, com o próprio poder e o próprio ego. Eles não estão preocupados com o clube. O que eles estão fazendo nessa semana mostra exatamente isso que eu estou dizendo. Eles não querem saber do clube, do resultado, da torcida. Eles não estão nem aí. Eles querem poder. Eles querem ficar lá, mandando, dominando e se perpetuando no poder. Isso tem que acabar. Eu não sei como, mas isso não pode continuar. O que vocês acham disso tudo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima ou a qualquer momento. E depois de Corinthians e Criciúma tem live aqui no canal. Valeu, até a próxima. Tchau!